Se existe um ponto onde muita liderança falha, é na maneira como ela avalia o desempenho da equipe. A avaliação de desempenho é o momento onde líder e liderado estabelecem expectativas de desempenho não só técnico, mas também comportamental. É por meio da avaliação de desempenho que se discute um período do passado daquele colaborador em relação ao seu desempenho e principalmente daquilo que precisa ser feito, os ajustes de rota que precisam ser feitos, habilidades que precisam ser aprendidas ou uma mudança de postura que precisa ser verificada no dia a dia. É por meio da avaliação de desempenho que tudo isso acontece. Então, se tu quer instalar na tua equipe uma cultura de alta performance, é impossível fazer isso se não por um método eficaz de avaliação de desempenho. Esse é o terceiro de 6 vídeos da minissérie Manual do Chefe Iniciante. Essa minissérie foi criada para ti, que é funcionário público, que é gestor corporativo, que é empreendedor e que lidera de 1 até 10 pessoas como subordinadas diretas. O grande objetivo dessa série é falar sobre ferramentas práticas que te ajudam a liderar melhor no dia a dia. E vamos então para o vídeo de hoje. Quase todo chefe iniciante acredita que sabe avaliar desempenho dessa equipe, mas na prática ele avalia no feeling, no humor da semana, na afinidade pessoal. E aí ele se surpreende, às vezes até se magoa, quando o time deixa de entregar e o resultado começa a cair. Uma das coisas que destrói mais rápido a autoridade de um líder é a qualidade ou a falta das avaliações de desempenho. E aqui tem um erro clássico que os líderes iniciantes cometem. Eles misturam 3 coisas: resultado, comportamento e relacionamento pessoal. Quando tudo vira uma coisa só, ninguém sabe o que está sendo avaliado. Às vezes o chefe demonstra uma insatisfação sem critério nenhum com seu subordinado. E a pessoa simplesmente não sabe como tomar aquilo. Ela não sabe se ela está errando na entrega, ela não sabe se ela está errando na postura, ou ela não sabe se ela simplesmente desagrada ao chefe. Esse é o tipo de coisa que gera insegurança nas pessoas e na equipe. E insegurança mata a performance. A avaliação boa não precisa ser complexa, ela precisa ser clara. 3 perguntinhas muito simples resolvem boa parte do problema. Pergunta de número 1, a pessoa entrega aquilo que foi combinado? Pergunta de número 2, a pessoa entrega no prazo? Pergunta de número 3, ela entrega com o comportamento esperado? A pessoa pode entregar aquilo que foi combinado, mas ela pode entregar totalmente fora do prazo. E atraso é uma questão que precisa ser corrigida e vai ser corrigida por meio de avaliação de desempenho. A pessoa pode entregar bem, em termos de qualidade, e respeitando o prazo necessário para aquilo. Mas para entregar o que ela precisava entregar, ela precisou criar um monte de conflito com as pessoas daquela equipe ou até pessoas de outras equipes. E esse também é um feedback que precisa ser dado na avaliação de desempenho. Eu já disse no começo, mas cabe repetir. A avaliação de desempenho não é só técnica, ela também é comportamental. Se tu não consegue responder isso com clareza, o problema não é o funcionário, o problema é o critério. Quem estabelece o critério é o líder, portanto, tu pode ser o problema. E um outro erro gravíssimo, tratar a avaliação como um evento anual. Eu conheço um monte de gestores que tratam como um verdadeiro suplício esse momento de se colocar numa sala e dar um feedback na avaliação de desempenho para o seu colaborador. E aqui um insight importante: a avaliação é um processo contínuo, feedback pequeno e frequente evita conflito grande depois. Se tu deixar acumular, a conversa vai virar emocional e aí, meu querido, ninguém ganha. Se houver um momento formal para você sentar todos os anos e fazer uma avaliação e preencher um documento oficial para entregar para o teu RH, aquilo que está sendo preenchido não pode ser surpresa nenhuma, nem para o líder e muito menos para o colaborador. Se houver surpresas e se o colaborador não concordar com aquilo que foi preenchido, o líder não está cumprindo o papel dele. Mas Raul, como é que eu faço a avaliação de desempenho na prática? É muito simples e vou te contar uma história sobre isso. Eu estava como gestor em uma empresa onde não havia um procedimento formal de avaliação de desempenho. Havia uma jovem funcionária que tinha bastante tempo de casa, era muito experiente e, notadamente, entregava tecnicamente todos os resultados que eram esperados dela. Por outro lado, vários colegas e até outros gestores reclamavam do comportamento dessa funcionária, que era, na visão deles, às vezes desnecessariamente muito agressiva com os colegas e até com chefes imediatos. Antes que fosse implantado o processo formal do sistema de avaliação de desempenho, eu tive a ideia de, depois de ouvir alguns desses feedbacks sobre essa funcionária, de começar a interagir um pouco mais com ela e a formar um pouco mais a minha opinião, para que isso pudesse inclusive ser refletido antes da avaliação de desempenho, formalmente. Em um dos momentos, circulando dentro do armazém onde havia as operações daquela empresa,
eu chamei a funcionária para vir conversar comigo. Eu sabia que era exatamente o momento de rodízio operacional e que ela não estava desempenhando nenhuma função operacional, ou seja, o momento ideal para conversar com ela. Eu chamei ela uma vez, ela fez um sinal para mim com a mão de que eu já vou, só 1 minuto. Eu fiquei olhando aquilo e pensei, bom, existe um supervisor, existe um coordenador, existe um gerente e 3 níveis hierarquicamente acima dela estou eu, que estou a chamando e ela não está atendendo no momento em que eu sei que ela não está executando uma função operacional. Aquilo me chamou a atenção. Eu continuei dando uma volta e depois voltei, ela ainda não tinha voltado para nenhuma função e eu a chamei mais uma vez. E o comportamento foi o mesmo. E eu pensei, talvez alguma coisa esteja acontecendo. Vou dar o benefício da dúvida e vou chamá-la no outro dia. E assim foi feito. No mesmo momento de rodízio operacional, no outro dia, eu a chamei, ela fez o mesmo movimento de pausa e eu disse, não, venha aqui agora. E ela me respondeu da seguinte forma, eu estou trabalhando, não posso parar de fazer o que eu estou fazendo só ir para ir falar contigo. E aí eu fui lá imediatamente e conversei com ela cara a cara. Eu disse, fulana, qual é o seu nome? Eu já sabia o nome dela, mas ela se identificou. Qual é o seu cargo? Ela descreveu o cargo dela. Ela falou, quais são suas responsabilidades? Ela disse quais eram as responsabilidades dela. E eu perguntei, qual é o meu nome? Você sabe? Ela disse sim. Qual é o meu cargo? Você sabe? Ela sei. Quais são as minhas responsabilidades? Ela teve um pouco de dificuldade de responder. Eu disse que dentro das minhas responsabilidades estava a de saber o exato momento para o qual eu precisaria parar a atividade de um funcionário e conversar diretamente com ele. Perguntei se ela concordava que essa era uma das minhas atribuições e ela disse que sim. E eu questionei, por que pela 3ª vez, no momento em que você não está numa função operacional, afinal de contas eu não te tiraria do momento da operação, por que você não veio quando eu chamei? E ela respondeu que era porque ela tinha muita coisa para fazer. E eu disse, o que poderia ser mais importante do que receber um feedback da própria liderança dela? E ela simplesmente me respondeu que não tinha pensado daquela forma. Então eu deixei muito claro para ela que sempre que um gestor precisasse se reportar a ela, que aquele gestor ou estava fazendo porque ele precisava passar alguma informação que era importante. E que, se esse gestor entendeu que aquele era o momento, ela, não sendo uma gestora e não tendo as informações que o gestor tem, deveria assentir e corresponder ao chamado daquele gestor. E ela me respondeu que no passado, alguns dos gestores a chamavam no momento acalorado da operação, em que ela entendia que não deveria se ausentar, e nenhum dos gestores tomava o cuidado de explicar para ela porque ela deveria parar de fazer o que ela estava fazendo. E aí eu entendi a perspectiva daquela pessoa, que às vezes não conversa com todo mundo, não é uma pessoa tão sociável, mas que está tão ali imbuída e focada nas atividades que precisam ser feitas, que às vezes ela acaba ignorando a importância de se relacionar com outras pessoas. Então, por meio do contato com esta funcionária específica, eu pude ter uma outra perspectiva que eu jamais teria conversando com outras pessoas sobre ela e até outros gestores. Eu entendi que esse era um problema mais específico, mas que ele tocava em coisas muito mais abrangentes da empresa. Os gestores passavam para a equipe o que precisava ser feito, mas eles não explicavam como e muitas vezes a equipe desconhecia o porquê de ter que fazer determinada tarefa. Isso gerava um desalinhamento completo, não só na empresa, mas nas equipes de trabalho especificamente. Notem que um momento como esse serviu para eu ter uma nova visão sobre aquela funcionária e que por meio da visão dela eu pudesse ter insights, eu pudesse ter inputs que me permitiriam melhorar a forma como os gestores se relacionavam diretamente com as suas equipes. Surpreendentemente ou não, 3 meses depois, quando eu fiz a avaliação desta funcionária, ela tinha melhorado muito o seu relacionamento com outras pessoas, tanto do que ela relatava, quanto do que outras pessoas relatavam dela. A avaliação de desempenho é um momento fundamental porque é onde você apresenta o padrão ideal para aquela posição, do outro lado você compara o ideal com aquilo que a pessoa está entregando e você monta um plano para corrigir o gap entre o que ela entrega e, de fato, o que precisa ser entregue. Fazendo isso, você mostra baseado não em opiniões, mas baseado num job description, aquilo que é esperado da pessoa e os pontos que ela tem que melhorar, tecnicamente ou comportamentalmente, no caso dessa história. E o que a gente conclui depois de tudo isso? Avaliar bem não é ser duro, avaliar bem é ser justo. Critério protege não só o time, mas até tu mesmo como líder. Esse foi o 3º episódio da minissérie Manual do Chefe Iniciante. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre um tema que muitos líderes preferem evitar. Como formar um sucessor sem perder a autoridade. Salve esse vídeo se ele te trouxe clareza, compartilha com aquele amigo que virou chefe recentemente e se inscreve no canal para continuar aprendendo sobre dicas práticas de liderança.